As revelações do Pandora Papers, que apontaram centenas de personalidades, entre elas líderes mundiais, como donos de empresas em paraísos fiscais, podem ter detonado uma crise no Ministério da Economia brasileiro. Oposição e até aliados governistas subiram o tom das críticas contra Paulo Guedes, que teria lucrado mais de 14 milhões de reais com uma offshore desde que assumiu o cargo no governo. O presidente Jair Bolsonaro convocou Guedes para uma reunião. A reunião aconteceu de forma privada no início da tarde no Palácio do Planalto. Nenhum dos dois quis comentar publicamente sobre o encontro, mas fontes ligadas ao governo informaram que na pauta estava a crise gerada pelas revelações do Pandora Papers, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, em que Guedes é citado como proprietário de uma empresa nas Ilhas Virgens, com capital de quase 10 milhões de dólares no Caribe. Em frente ao Ministério da Economia, movimentos sociais protestaram. Os manifestantes acusam o ministro de lucrar enquanto o país enfrenta o aumento da fome. Ninguém aguenta mais, fora Bolsonaro e seus generais. Empossado como superministro, Guedes viu sua força minguar gradualmente diante da dificuldade da aprovação da agenda econômica. Ainda assim, se mantém no cargo com o apoio do presidente, protegido pela imagem de figura do mercado no governo. Esta semana, a estabilidade de Guedes está à prova. Membros do próprio governo e parte da base de Bolsonaro encaram o caso Pandora Papers como a gota d'água. Ontem, a Câmara aprovou mais uma convocação do ministro, que deve se explicar nas próximas semanas ao plenário da Casa. Medida proposta pela oposição, mas que teve apoio de parte importante da situação. O ministro Paulo Guedes, que defende o fim de incentivos fiscais para indústrias que geram emprego e riqueza no nosso país, simplesmente gerou um incentivo fiscal para ele, porque transfere o seu dinheiro para o exterior para não pagar tributos no Brasil. Além do mais, ousa confrontar o parlamento brasileiro. Ele terá que vir a esta casa para prestar contas das suas muito suspeitas manifestações através dessa offshore. Ele está 100% correto e não fez absolutamente nada de ilegal. E prestará contas a todos os deputados em plenário numa data futura. Nesta quinta, uma coalizão formada por mais de 200 entidades da sociedade civil e consórcios de gestores protocolou um pedido de impeachment contra Guedes no Supremo Tribunal Federal, o que pode tornar o cenário político do governo ainda mais delicado, já que acontece em meio a uma tentativa de trégua do presidente da República com o Poder Judiciário. O ministro da Economia ainda é alvo de uma investigação preliminar da Procuradoria-Geral da República, que deverá ouvi-lo antes de decidir se formaliza a abertura de inquérito. O ministro Paulo Guedes precisa esclarecer, até pela função que ele exerce. Não é problema ter uma offshore, desde que declarada no imposto de renda. Mas o problema é a incompatibilidade de funções de quem conduz a política econômica e toma decisões que, de alguma forma, pode se beneficiar dessas decisões. Nós procuramos Paulo Guedes por meio do Ministério da Economia, mas não houve resposta.